Em meio aos relatos mais extraordinários das Escrituras, há uma história que desafia a lógica, a guerra e a própria compreensão humana. Uma história em que não são exércitos humanos, estratégias militares ou alianças que determinam o destino de um povo. Em vez disso, o desenrolar dos acontecimentos revela uma força sobrenatural, um anjo enviado por Deus que sozinho derrota 185 mil soldados em uma única noite. Sim, você ouviu certo. Um único anjo, uma noite, um exército aniquilado. Hoje vamos mergulhar nesse relato épico e muitas vezes esquecido da Bíblia. Entender seus personagens, seus dilemas e, principalmente, o que essa história nos ensina sobre fé, obediência e o poder de Deus em meio ao desespero. Prepare-se para uma jornada pela narrativa de um dos momentos mais poderosos da fé judaico-cristã. Tudo começa em um momento de crise no antigo reino de Judá, durante o reinado do rei Ezequias. O cenário era tenso, ameaçador. O Império Assírio, na época a potência mais temida da terra, avançava sobre os territórios vizinhos com brutalidade e velocidade. Suas conquistas eram incontestáveis. Sua fama de crueldade ecoava pelas regiões conquistadas. A cada cidade tomada, aumentava a sensação de que nada nem ninguém conseguiria detê-los. E nesse clima sombrio está Ezequias, um jovem rei, que assumiu o trono aos 25 anos, sucedendo seu pai Acás. Mas diferente de seu pai, Ezequias era movido por uma fé intensa. Ele não queria apenas governar. Ele queria reformar, restaurar a devoção ao Deus de Israel, derrubar os altares pagãos, purificar o templo, reerguer espiritualmente o povo. Logo nos primeiros anos de seu reinado, Ezequias convoca os sacerdotes e levitas e dá início a uma série de reformas que mudariam o curso espiritual de Judá. O templo, até então negligenciado, foi reaberto e purificado. Os instrumentos sagrados foram restaurados. E mais do que isso, Ezequias reinstituiu a celebração da Páscoa, convocando o povo para um grande retorno à fé verdadeira. Esses atos, mais do que decisões administrativas, eram gestos de coragem. Afinal, não era simples enfrentar uma cultura cada vez mais misturada com práticas estrangeiras e idolatria enraizada. Mas o rei estava determinado. Ou Judá se voltava novamente ao Deus de seus antepassados, ou estaria condenada. E entre os gestos mais simbólicos de sua reforma está a destruição de uma relíquia antiga, cheia de história e de idolatria. Trata-se da serpente de bronze feita por Moisés séculos antes, durante a travessia do deserto. Você lembra dessa história? Quando o povo de Israel foi atacado por serpentes venenosas, Moisés, sob orientação de Deus, ergueu uma serpente de bronze. Quem fosse mordido e olhasse para ela com fé, seria curado. Foi um milagre, um símbolo de salvação. Mas com o tempo, o objeto passou a ser adorado, reverenciado como um ídolo. O povo queimava incenso diante dele, como se a cura viesse da peça e não do Deus que havia ordenado sua criação. Ezequias, ao perceber isso, tomou uma atitude ousada e radical. Destruiu a serpente, fez dela pedaços, rejeitou a idolatria que havia se formado ao redor daquele símbolo e reafirmou que só Deus merecia a adoração. A decisão de Ezequias de destruir a serpente de bronze não foi apenas um gesto simbólico. Foi um rompimento com o passado e com uma fé deturpada. Aquela serpente, chamada de Neustã, havia se tornado um ídolo entre o povo. Uma peça de metal à qual eram atribuídos poderes que pertencem somente a Deus. Ezequias entendeu o risco espiritual que aquilo representava. A fé sendo desviada do Criador para a criatura. E ao tomar essa decisão, ele demonstrou não só sua fidelidade, mas sua coragem.
porque eliminar algo que já fazia parte da tradição do povo exigia convicção. E ele fez isso com firmeza. Derrubou os altares pagãos, quebrou as imagens, destruiu os postes ídolos e reduziu Neustã a pó. A mensagem era clara: não se pode servir a Deus com o coração dividido. Mas enquanto Ezequias reformava Judá por dentro, uma ameaça crescia por fora. O rei Senaqueribe, líder do Império Assírio, já havia conquistado numerosas cidades e regiões. Agora, seus olhos estavam voltados para Jerusalém. Para ele, aquela cidade era apenas mais um alvo a ser subjugado, mais um troféu de guerra. Exército assírio não era comum. Era conhecido pela disciplina militar, pela brutalidade nos combates e pelas táticas de terror. Eles não apenas venciam, humilhavam, exibiam cabeças de reis derrotados, deportavam populações inteiras e saqueavam tudo o que pudessem. Por onde passavam, deixavam um rastro de destruição e medo. Preocupado com a aproximação inevitável dos assírios, Ezequias tenta uma saída diplomática. Ele envia mensageiros ao rei Senaqueribe, propondo um acordo de paz. Em troca, oferece o tributo, ouro e prata extraídos até mesmo do templo do Senhor. Uma medida extrema, um sacrifício para evitar a guerra. Mas o que parecia ser uma trégua, rapidamente se revela uma armadilha. Senaqueribe aceita o tributo, mas não recua. Pelo contrário, usa essa demonstração de fraqueza como justificativa para atacar com ainda mais força. Ele não queria apenas riqueza, queria dominação. E não apenas política, queria provar que nem o Deus de Israel poderia resistir ao seu poder. É nesse momento que ele comete um erro fatal. Em vez de simplesmente conquistar, Senaqueribe decide zombar. Ele envia uma carta para Ezequias, uma mensagem carregada de escárnio e blasfêmia. Nela, afirma que nenhum dos deuses dos outros povos salvou seus adoradores e que com Jerusalém não seria diferente. Era como se dissesse: nem o seu Deus pode te proteger de mim. Ezequias, ao receber essa afronta, não responde com fúria nem com pânico. Ele age com fé. Pega a carta, sobe ao templo e ali, diante do altar de Deus, a estende. Em lágrimas, clama ao Senhor. Não por orgulho, não por revanche, mas para que Deus defendesse seu próprio nome, sua própria honra, para que o mundo visse que havia sim um Deus vivo em Israel. É nesse momento que entra em cena o profeta Isaías. Ele envia uma mensagem direta a Ezequias, vinda do próprio Senhor. Não temas as palavras com que os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho. Era o começo de um livramento sobrenatural. Um livramento que ninguém poderia imaginar, nem mesmo o próprio Ezequias. As palavras de Isaías chegaram como um bálsamo para a alma angustiada de Ezequias. Em meio ao medo, à pressão, à iminência da destruição, ouvir do próprio profeta que Deus estava atento, que havia testemunhado cada zombaria e escárnio do inimigo, reacendeu a esperança. Isaías não apenas garantiu que Senaqueribe não conquistaria Jerusalém, ele profetizou que o rei assírio voltaria pelo mesmo caminho por onde veio, sem tocar na cidade santa. Mas o profeta foi além. Para fortalecer ainda mais a fé de Ezequias, Deus ofereceu um sinal. E que sinal? A sombra do relógio de sol de Acaz, um marco fixo da passagem do tempo, retrocederia 10 graus. Um fenômeno impossível que contradizia as leis naturais e científicas. Mas foi isso o que aconteceu. Ezequias viu, com os próprios olhos, o tempo andar para trás. Não como uma metáfora, mas como uma evidência palpável de que o Deus que governa os céus também pode alterar as leis que criou, quando necessário, para cumprir suas promessas. Esse sinal não foi apenas uma demonstração de poder, foi um gesto de amor.
Deus sabia da fragilidade emocional de Ezequias, da tensão de liderar um povo à beira do abismo, e em vez de exigir fé cega, ele ofereceu uma prova visível, concreta. Um lembrete de que ele estava presente, ativo e decidido a proteger seu povo. Enquanto isso, o cerco a Jerusalém continuava. Os soldados assírios permaneciam acampados, confiantes em sua vitória iminente. Não sabiam que já estavam derrotados, não por lanças ou muralhas, mas por algo invisível aos olhos humanos, a determinação divina. Então, chegou a noite que mudaria tudo. A Bíblia descreve esse momento com poucas palavras, mas de impacto avassalador. Em 2 Reis 19:35 está escrito: naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E levantando-se os demais pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um único anjo, uma única noite, e 185.000 soldados, todos mortos. O texto não dá detalhes sobre como ocorreu, não menciona batalhas, raios ou espadas flamejantes. Apenas declara que o anjo agiu, silenciosamente, com precisão e poder absoluto. Quando os primeiros soldados despertaram pela manhã, o que viram ao seu redor foi um campo de morte. Companheiros caídos, corpos inertes, um exército desintegrado pelo toque invisível do divino. Jerusalém foi poupada. Nenhum muro precisou ser quebrado. Nenhum combate foi travado. Nenhum sangue hebreu foi derramado, porque a batalha, naquele momento, foi exclusivamente de Deus. Senaqueribe, ao receber a notícia, fugiu. Recuou humilhado. Sua arrogância foi esmagada, não por espadas, mas por um juízo invisível que ele jamais compreenderia. E mesmo que tenha continuado a governar a Assíria por mais alguns anos, sua glória ficou manchada para sempre por esse evento sobrenatural. A Bíblia não detalha o fim de Senaqueribe, mas registros históricos nos mostram que, anos depois, ele foi assassinado por 2 de seus próprios filhos enquanto adorava em um templo pagão. Ironia cruel. Aquele que zombou do Deus de Israel morreu no altar de um Deus que não pôde salvá-lo. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma vitória militar, foi uma revelação, um lembrete ao mundo e às gerações futuras de que o verdadeiro poder não está nos exércitos, nas armas ou nas alianças políticas. Está em Deus, um Deus que vê, ouve e age. Um Deus que, quando provocado e invocado com sinceridade, intervém de maneira inegável. O povo de Jerusalém, ao despertar e perceber que o exército inimigo havia desaparecido como por milagre, ficou em estado de choque. Ninguém entendeu, de imediato, o que havia acontecido. Mas à medida que os relatos se espalharam, uma verdade foi sendo firmada no coração de todos. O Deus de Israel havia lutado por eles e vencido. Ezequias, ao ver sua cidade livre da destruição, não se exaltou, não reivindicou glória para si. Em vez disso, dirigiu seus agradecimentos ao Senhor, reconhecendo que tudo aquilo foi fruto de sua misericórdia e poder. Esse episódio não apenas salvou a cidade, mas também fortaleceu a fé do povo, que passou a enxergar sua relação com Deus com renovado temor e reverência. Com a ameaça afastada, Ezequias continuou seu reinado por mais alguns anos. Ele aproveitou o tempo de paz para consolidar reformas administrativas e religiosas. Fortificou ainda mais Jerusalém, construiu reservatórios de água, expandiu a muralha de proteção e manteve o culto ao Senhor em evidência. Mas nem tudo foram vitórias. Ezequias enfrentou um momento pessoal delicado, uma doença súbita que o levou à beira da morte. O rei, mais uma vez, recorreu àquilo que sabia fazer melhor: orar. Com lágrimas nos olhos, clamou por mais tempo, por misericórdia, por uma nova chance. E Deus ouviu.
Isaías retornou ao palácio com outra mensagem divina. Ezequias viveria. Não apenas isso, ele teria mais 15 anos de vida. Como prova, o mesmo sinal da sombra retrocedendo foi oferecido. Ezequias, mais uma vez, experimentou um milagre pessoal, íntimo e inegável. Durante esses anos adicionais, ele fez o possível para preparar Jerusalém para o futuro. No entanto, seu filho e sucessor, Manassés, não seguiu os mesmos caminhos. Ao assumir o trono, Manassés mergulhou Judá novamente em idolatria, reconstruindo os altares pagãos que seu pai havia destruído e desviando o povo do Deus verdadeiro. Mesmo assim, o legado de Ezequias não foi apagado. Seu nome ficou registrado entre os reis que mais agradaram a Deus. Um homem que não confiou em espadas, mas em orações, que não governou com medo, mas com fé, e que viu com seus próprios olhos o impossível acontecer, não uma, mas 2 vezes. A história de Ezequias e do anjo que destruiu 185 mil soldados é mais do que um episódio bíblico impressionante. É um chamado, um convite a todos nós, especialmente em tempos de incerteza, a lembrar que quando colocamos nossa confiança no Senhor, nenhuma força do mundo pode prevalecer contra nós. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E claro, continue com a gente, pois ainda temos muitas histórias para contar. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.